Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade, a maior rede de agências independentes do mundo. É assim que a Wieden Kennedy se apresenta e também é reconhecida no mercado publicitário. Na capital paulista, desde 2010, o escritório de São Paulo tem como objetivo impactar a cultura através da criatividade e também fazer com que as marcas estejam cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. É com muito prazer que o JR Trade de hoje recebe a presidente da WK, Camila Ramaui. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Trade que você pode acompanhar nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast, que aí você pode ouvir no seu aplicativo preferido. Camila, quero começar entendendo um pouco disso. É a maior rede de agências independentes do mundo. O que é ser uma agência independente? Acho que hoje em dia quer dizer muito, né? A gente vive uma dinâmica de mercado na publicidade, nas agências de propaganda, que eu acho que acontece também em outros segmentos, mas a gente vê cada vez mais fusões, né, e aquisições de grandes grupos de comunicação. O que infelizmente faz com que grandes agências icônicas deixem de existir, ou numa fusão uma sempre perde, né, a sua identidade. Então, acho os fundadores da Wieden, o David e o Dan, criaram um trust. A agência não pode ser vendida, então faz parte da nossa identidade desde o início e será para sempre ser independente. E eu acho que a independência, além de obviamente garantir que a gente consiga perpetuar os nossos valores, né, e a nossa visão sobre criatividade, ela também permite que a independência ela vá para além do trabalho. Então, hoje em dia a gente tem independência para escolher os clientes com quem a gente quer trabalhar, a gente tem independência para estabelecer os processos que a gente acha que vão ser mais eficientes para valorizar a criação, a gente tem independência para operar da maneira que a gente acha que faz mais sentido dentro de cada país onde a gente hoje tem escritório e também de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Vocês dizem que vocês têm como um dos propósitos criar relações fortes e provocativas entre boas marcas e seus consumidores, né, e seus clientes, na verdade. Conta pra gente o que isso significa. A Wieden tem uma metodologia de trabalho, a gente pode dizer assim, que visa, acima de tudo, encontrar uma verdade. Então, o ponto de partida para qualquer grande plano de comunicação é encontrar a verdade da marca. Porque a gente acha que isso legitima as marcas para se comunicarem de maneira muito eficiente e também estabelecerem as suas vozes. Acho que podemos usar como exemplo a Nike. A Nike é parceira da Wieden há mais de 40 anos, as duas empresas começaram juntas no Oregon. E eu acho que essa cumplicidade, essa construção da verdade de marca permite que a marca, de fato, crie relações com seus consumidores que vão para além da comunicação. A gente vive cada vez mais um cenário muito complexo. Hoje em dia as pessoas podem escolher serem impactadas ou não, né, por publicidade. Então, a influência, o conteúdo e outras diversas vertentes vieram para deixar os planos publicitários muito mais complexos, mas também muito mais orientados para resultado e para eficiência. Então, a verdade, a gente entende que é o nosso ponto de partida e é o nosso referencial para a gente garantir consistência e qualidade na comunicação nesse mundo cada vez mais complexo. Agora, a WK está no Brasil há mais de 10 anos, né? Quais são as características aqui do nosso mercado e os desafios também? Eu acho que uma característica muito pertinente ao mercado brasileiro é ainda a possibilidade de ter mídia e criação dentro de uma mesma agência, né? A gente é um dos poucos, se não o único país no mundo onde essa dinâmica é possível. E a possibilidade da gente fazer a estratégia e a compra de mídia junto com a concepção criativa, obviamente cria planos muito mais completos, né? A gente fala que a gente consegue entregar o maior valor como agência quando a gente consegue concentrar essas duas frentes. Ao redor do mundo, você normalmente tem uma agência criativa, estratégica, que depois faz a entrega da comunicação para uma agência que opera a mídia. E nem sempre você consegue ter as melhores eficiências e as melhores soluções quando você tem essa ruptura. Você parte de um princípio que as agências têm que estar muito integradas para conseguirem navegar juntas. Então, acho que a possibilidade do mercado brasileiro ainda comportar essas duas frentes dentro das agências, sem dúvida, é um grande diferencial. Mas também é um grande desafio. Porque num contexto onde você começa também a ver conglomerados grandes de agências de mídia agora atuando no Brasil, e você também tem que se adaptar para atender clientes sem a mídia, você tem desafios financeiros mesmo, na maneira de fazer as propostas de negócio, porque você está contando agora com uma fatia do que antes você conseguia oferecer. Então, nesse quesito, a criatividade e a estratégia ganham uma importância, né,
muitas vezes até maior quando você está numa negociação, porque é especificamente isso que o cliente está comprando e não mais o bolo todo. Mas também é o tipo de dinâmica que faz com que a gente tenha que ter muita flexibilidade na hora da gente estruturar propostas de maneira que seja relevante para cada cliente. Então, um cliente que busca uma agência full service, como a gente chama, que está atrás de mídia e de criação, você vai ter um tipo de entrega, e uma agência que já opera com uma agência de mídia e está buscando apenas a estratégia de criação, você vai ter que ter uma flexibilidade para estruturar uma proposta diferente para atender aquilo e também uma operação diferente para conseguir, obviamente, navegar com um parceiro que vai ter que estar muito integrado com o seu plano de comunicação. Agora há pouco você mencionou a Nike, vocês desenvolveram uma campanha não só muito interessante, criativa, como também com um papel, uma função social muito importante, né? Que foi a Nossa História, é uma página em preto, uma campanha da Nike que aborda a questão do racismo. Como é que foi o processo de desenvolvimento dessa campanha e também o resultado dela? Perfeito, essa campanha é realmente muito especial, uma campanha de lançamento da camisa do Corinthians. O Corinthians é um time patrocinado pela Nike há alguns anos. E conforme eu falei em relação a encontrar a verdade, eu acho que através desse trabalho de longo prazo entre Widen e Nike, a gente estabeleceu a verdade da Nike e também estabeleceu a voz da Nike. E com essa consistência, é mais fácil para a marca conseguir se posicionar em assuntos muitas vezes sensíveis como o racismo. Acho que uma campanha de grande visibilidade recente da Nike também foi a campanha de Kaepernick nos Estados Unidos, que também abordou um assunto semelhante. No que tange ao Corinthians, o Corinthians é um time do povo, um time que foi fundado por operários. Então, historicamente, o Corinthians sempre esteve envolvido em assuntos sociopolíticos. A primeira camisa do Corinthians, a primeira camisa antirracista do Corinthians foi lançada em 1915. E mais de um século depois, infelizmente, à luz de todas essas situações infelizes que a gente vem vivendo no futebol, mais recentemente com o Vini Júnior, o Corinthians sentiu que estava na hora de resgatar essa verdade deles, esse compromisso, e entendeu que através do lançamento da camisa tinha uma oportunidade importante para conseguir reafirmar isso. Então, para a gente foi muito especial e muito importante tratar desse assunto com muita responsabilidade. E a nossa campanha ela se dividiu em 3 vertentes. A primeira foi a gente encontrou na compra, no ato da venda da camisa, uma oportunidade de letramento. A gente fez um termo antirracista que foi assinado para cada um dos compradores na hora da compra. A gente teve uma vertente de ampliação, então a gente contratou um squad de influencers e a gente mandou um seeding da camisa com o termo e amplificou essa mensagem através desses influenciadores, assinando o termo antirracista, incentivando seus seguidores a fazerem o mesmo. E a gente também fez um conteúdo, uma grade linda de conteúdo no social, onde a gente prestou uma homenagem às pessoas pretas que fizeram parte da história do Corinthians, que firmam esse compromisso com o clube, com a sociedade a todo dia. Então, sem dúvida, é uma campanha também que trouxe resultados muito significativos para a marca. A camisa esgotou em menos de 40 minutos e teve 3 vezes mais resultados do ponto de vista de amplificação de mensagem, de mídia espontânea. Então, realmente é uma campanha que, de novo, quando a gente fala sobre ter uma verdade consistente, sobre ter uma voz que é alinhada a essa verdade, a vantagem que uma marca tem de poder se posicionar com consistência em assuntos tão importantes. Agora, para vocês deve ter sido um motivo de muito orgulho, né? Sem Ver a dúvida. repercussão disso, o impacto dessa campanha, né? Sem dúvida, acho que toda vez que você tem uma oportunidade de estar atrelada com uma marca que tenha coragem e tem a legitimidade para assumir um assunto importante desse, sem dúvida para a gente é uma grande recompensa poder trabalhar num projeto assim. Agora conta pra gente, a WK está presente em outros países também, gostaria de saber quais, e também saber se essas agências todas elas trabalham de forma independente ou se, dependendo do projeto, existe uma integração entre elas também. O legal da Widen, eu falo assim, a parte mais legal de fazer parte da Widen é fazer parte da Widen como network, Hoje a gente está em 10 países, então a gente tem agência a headquarters é em Portland, no Oregon, a gente tem em Nova York, nos Estados Unidos, a gente tem na América Latina, México, São Paulo, a gente tem um hub na Argentina, a gente tem em Amsterdã, Londres, Xangai, Tóquio e Delhi, além de alguns outros hubs que respondem para esses escritórios principais. E apesar de ser uma network independente, existe uma união muito forte entre os escritórios, entre as lideranças dos escritórios e cada vez mais um pensamento global em relação a marcas que ocupam esse espaço. Então hoje a gente trabalha com marcas globalmente como McDonald's, Budweiser, Ford, onde a gente opera
a própria Nike, em diferentes países, com muita proximidade, tanto do ponto de vista de processos, mas também do ponto de vista, né, de cascateamento de comunicação, garantindo unicidade dessa narrativa mais macro de campanha, mas obviamente com um sabor local para cada um dos escritórios. Então, a gente tenta operar cada vez mais como uma network unida, né, tanto do ponto de vista de... sempre, na verdade, a visão criativa, e porque a gente é uma agência independente e a gente consegue estabelecer a nossa visão de maneira muito proprietária e muito clara, a gente é muito unido nesse quesito, né? A gente tem uma clareza muito grande sobre o que é a criatividade para a Wieden+Kennedy e como a gente gostaria de vê-la no mundo através das parcerias que a gente faz e do trabalho que a gente desenvolve. Mas, obviamente, cada agência tem a independência para olhar para os processos, para olhar para suas negociações. Métricas também. Métricas também, e conseguir crescer de forma legítima para o escritório. A gente fala na Wieden que um escritório da Wieden é composto de 3 vertentes. 1/3 é a Wieden em si, tudo que ela representa. 1/3 é o país que ela atua, né? Tem uma coisa muito grande sobre isso, sobre onde você está inserido, qual o contexto social, o contexto político, o contexto econômico daquele país e as pessoas, né? Quem são as pessoas que trabalham naquele escritório? A gente é uma agência muito voltada para promover um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam empoderadas para realizarem os melhores trabalhos das suas vidas. Isso vem atrelado a um ambiente seguro para as pessoas assumirem risco, porque a gente entende que a criatividade e assumir riscos estão diretamente ligadas. E essas 3 vertentes são o que compõem um escritório. Então, nenhum escritório vai ser igual ao outro, porque quando você olha, principalmente para as pessoas e para a cidade onde ela está inserida, você naturalmente tem uma agência com um sabor e uma dinâmica diferente. Mas a parte que tange ao Wieden+Kennedy, o que a gente representa como valores e como visão criativa, é algo que é semelhante em todos os escritórios. Como é que funciona, por exemplo, quando vocês trabalham com a mesma marca em diferentes países? Eu imagino que cada local trabalhe a campanha de uma forma diferente, levando em consideração a cultura daquele país, a cultura, né? Me explica um pouquinho como é que funciona isso, me dê um exemplo. Claro, acho que um exemplo, acho que a gente pode usar a Nike como exemplo, já que a gente já está falando de Nike. A gente tem a Nike Global, né? Então todas as grandes campanhas que vocês possam e devem ter visto ao redor do mundo, a campanha recente de Olimpíadas foi desenvolvida pela Nike de Portland, a equipe global senta em Portland, mas a gente tem hoje escritórios em Londres, Amsterdã, Xangai, que também atendem Nike. A gente sempre tem uma narrativa de marca que ela é igual para todos os escritórios, então está todo mundo trabalhando embaixo desse mesmo guarda-chuva, mas obviamente quando você vai trazer para alguma oportunidade local, você faz uma adaptação disso. Então, já que a gente está em época de Olimpíadas, para fazer uma referência a uma campanha passada que a gente fez no Brasil, com a vitória da Raíssa, a primeira vitória da Raíssa em Olimpíadas, né, que foi o prata em Tóquio, a gente estava sobre um mesmo guarda-chuva narrativo, então a gente estava falando sobre uma mesma estratégia de marca, uma mesma mensagem de marca global, mas obviamente adaptada à fadinha, agora ela não gosta mais de ser conhecida como uma fadinha, né? A Raíssa. Na época a gente ainda estava com essa menina aparecendo para o mundo do esporte, ainda com esse referencial da fadinha. Então a gente usou desse artifício e desse sabor local da magia. A gente gravou em São Paulo, então tinha todo um universo muito brasileiro, algo muito inserido dentro do contexto do esporte, mas que obviamente fazia jus a essa estratégia global. Então é uma adaptação local, mas se você olha, você sabe que é Nike, não fica parecendo algo independente. E a inteligência artificial, como vocês têm trabalhado com essa ferramenta que não é tão nova, mas está sendo aprimorada a cada instante, ela se modifica o tempo todo, vocês já utilizam nos processos? A inteligência artificial é a pauta da vez, né? Eu tive presente no South by Southwest no Texas, no começo do ano, depois em Cannes, e assim, só se fala nisso. Eu sou uma otimista sobre a inteligência artificial, eu acho que ela veio... Obviamente é um desafio e a gente tem que usar a inteligência artificial com muita responsabilidade, mas ela veio para elevar o trabalho. Acho que como todo o avanço tecnológico, a gente como indústria tem que se adaptar muito rápido, mas a gente também tem que olhar para isso como uma oportunidade da gente fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Então, sem dúvida, tem um ganho de eficiência no uso de inteligência artificial, tanto do ponto de vista criativo. Então, hoje em dia, quando você vai apresentar
um conceito de uma campanha, muitas vezes você gastava horas de um time criativo pesquisando referências, montando layout, e hoje com o AI você consegue chegar naquele resultado final muito mais rápido. Então tem um ganho mesmo de prazos mesmo, de eficiência na maneira como a gente trabalha. Por outro lado, eu acho que também faz com que os criativos tenham agora um desafio ainda maior, que é como usar a ferramenta, né, a favor da criatividade, mas continuar construindo em cima disso. Isso no que tange a criação. E no que tange os processos, acho que cada vez mais, assim, hoje você está numa reunião, você abre um Google Meet, você aparece, o Google também é nosso cliente, aparece ali a oportunidade de você ter as anotações acontecendo automaticamente, ou você tem o Gemini, que é um outro cliente nosso, uma outra ferramenta do Google, que faz com que você consiga fazer perguntas e ele, obviamente, te elabora aquelas perguntas de maneira muito mais eficiente, com respostas. Então, eu acho que o AI ele veio para realmente revolucionar a nossa indústria e eu acho que, usando com responsabilidade, tem um universo infinito de possibilidades e oportunidades. Então, Camila, vocês ganharam o Leão de Titânio no Festival Cannes Lions em 2023 com uma campanha que vocês fizeram para a Copa de 2022. Como foi essa campanha? Conta pra gente. Foi uma campanha muito premiada. Em 2023 e agora em 2024 a gente trouxe também o prêmio de Effectiveness, só para mostrar o quão efetiva, né, essa campanha foi. E o mais interessante dessa campanha é porque ela nasceu dentro de um contexto completamente inesperado. Então a Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, descobre às vésperas dos jogos de que a cerveja ia ser banida nos estádios. Então, literalmente de um dia para o outro, a gente teve que, como time criativo, pensar numa solução. E a solução foi, bom, então se a gente não vai poder vender a cerveja nos estádios, vamos mandar as cervejas para o time campeão. E isso, obviamente, criou um segundo layer de competição, né, para além do futebol em si, os países também querendo ganhar esse grande montante de cerveja, e isso fomentou toda uma campanha, todo uma agenda de conteúdo também para que a gente continuasse alimentando a cada resultado de jogo quem receberia todo esse montante de cerveja, né? E a gente mandou para a Argentina os containers e a gente acabou fazendo uma grande parte da celebração, né, do título na Argentina. Foi muito interessante poder fazer esse shift criativo de maneira tão rápida, conseguir construir uma campanha tão eficiente em cima desse novo insight, desse novo rumo, e também conseguir um awareness e uma visibilidade de marca talvez muito maior do que a gente teria se a gente estivesse simplesmente lá com a nossa campanha tradicional de patrocínio. Agora, a Wieden+Kennedy participa, né, faz campanhas para diferentes segmentos, né, marcas de diferentes segmentos. Existe algum segmento que é mais desafiador, por algum motivo? Eu acho que cada segmento tem os seus próprios desafios. Acho que quando a gente tem o privilégio de ser uma empresa criativa, que a gente é tão fiel aos nossos valores e à nossa proposta como visão criativa, que os clientes que procuram a Wieden estão alinhados a isso. Então, sem dúvida, você trabalhar com segmentos mais regulamentados, né, como cerveja, a gente tem o Nubank no segmento de instituição financeira, agora a gente tem Betano, né, dentro dessa onda de bets de várias marcas muito grandes e de um cenário competitivo extremamente intenso. Então, acho que cada segmento tem os seus desafios, mas também tem os seus prazeres, né? Então, a gente poder mergulhar dentro de um segmento, a busca da verdade, transformar isso numa estratégia de comunicação que faça ou uma construção de marca, ou um lançamento de produto, porque hoje em dia, assim, nada mais é só sobre a marca, né? Tem uma busca por resultados e por eficiência que hoje está atrelado a tudo que a gente faz. Então, fala-se muito sobre o funil, né? Cada vez mais o que a gente entrega para além do filme tem uma importância tão importante quanto, né? Porque é o que vai levar o seu consumidor até a linha final ali para conseguir fazer a conversão, para comprar o produto, para contratar o serviço. Então, acho que hoje eu não falaria de um segmento desafiador, eu falaria sobre um desafio como indústria, né? Como que a gente pode continuar contando histórias, que eu acho que no fundo a publicidade de qualidade ela conta histórias, ela traz verdades humanas para serem discutidas e como a gente constrói isso também com uma visão muito eficiente para resultado, né? Como que a gente cascateia essas histórias tão inspiradoras numa cadeia tão eficiente
em diferentes partes da jornada de compra para conseguir o resultado final para o cliente também. Agora, Camila, os canais para se consumir publicidade hoje aumentaram muito em relação Sim. a décadas atrás. Você mesma disse no início da nossa conversa que hoje em dia as pessoas podem, inclusive, optar por não consumir publicidade, né? O que também é um desafio para vocês que estão nessa ponta aí na Sem parte dúvida. da criatividade. Como vocês planejam, então, atingir o público nesses diferentes canais e, de repente, buscar até essa pessoa ali que não é muito desses canais? Bom, eu sou da época que a propaganda, você botava um filme na TV, um anúncio na revista, no jornal, um spot no rádio e a campanha estava entregue. resolvida. Hoje, a campanha começa de verdade quando você entrega a campanha, porque aí tem uma série de etapas de mensuração de resultado, de troca de criativo, é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. E você tem que realmente acompanhar aquilo e tem que prestar para cada um dos canais que você atua um resultado diferente para o cliente. Então hoje, não só do ponto de vista de investimento, mas também do ponto de vista de segmentação da atenção do consumidor, a gente tem que pensar de maneira muito estratégica e de maneira muito mais ampla para ter eficiência na escolha desses canais. Voltando ao ponto que eu falei sobre a mídia, quando a gente tem a mídia trabalhando junto com a gente por um determinado cliente, a gente consegue ter muito mais eficiência na escolha desses canais, o que vai fazer mais sentido para aquele público dentro da história que a gente está contando. E tem um desafio muito grande de produção também, porque hoje não adianta mais você fazer um grande filme publicitário que vai rodar na internet ou na TV e depois fazer um picote desse filme para estar nos diferentes conteúdos que você vai colocar em outros formatos. Com toda a tendência dos influenciadores, né? Acho que os influenciadores também foram, assim como a gente falou do AI, acho que a influência e as redes sociais vieram para fazer uma revolução na maneira como a gente comunica. E muitas vezes, ou grande parte das vezes, você colocar na voz de um influenciador algo que não seja legítimo do ponto de vista de discurso, ou uma peça não foi feita com aquele pensamento, olhando para a audiência daquele influenciador, a sua mensagem não vai colar. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito estratégico e é um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade para garantir que, de fato, todas as pontas estejam sendo olhadas com a mesma importância e com a mesma busca por resultado. Porque se você entregar um filme lindo, mas você não cuidar da conversão, no final, quando você olhar para o todo, e é isso que os nossos clientes estão exigindo cada vez mais da gente, você vai ver que você ficou com uma campanha capenga. Então, isso também influencia o perfil de profissionais que a gente contrata, porque você tem que ter cada vez mais especialidades dentro da agência, não adianta mais você ter só agora o estrategista, o criativo, a pessoa de atendimento, você tem que ter agora pessoas que olham só para conteúdo, você tem que ter pessoas que olham só para mídia programática. Então eu acho que isso também criou grandes oportunidades para que a gente consiga ampliar esse mix de pessoas e de funcionários dentro da agência. Agora, Camila, para falar com tanta propriedade assim de publicidade, tem que ter muita experiência, né? Eu vi aqui que você tem mais de 20 anos de mercado publicitário. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória aqui. A gente gosta de saber sobre as agências, mas também sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Conto, com o maior prazer. Eu sempre trabalhei em agências de publicidade. Eu comecei em 2004 na Fischer América, já no departamento de atendimento. Fiz o planejamento durante um ano e eu acho importante, né, no começo de carreira, a gente testar um pouco para entender, aonde realmente eu quero estar. Então, mais do que saber o que quer, também é identificar o que não funciona e o que não quer. E eu tive a sorte de me identificar com o atendimento muito rapidamente. Trabalhei depois na Léo Burnet, trabalhei na FNASCA durante 5 anos, que acho que a FNASCA foi uma grande escola para mim, já dentro de um contexto de agência criativa, né, porque as agências têm perfis diferentes, agências são mais orientadas para negócio, agências são mais orientadas para mídia. A FNASCA era uma agência orientada para a criação e foi onde eu realmente brilhei o olho, dei um quentinho no coração e falei, é a serviço da criação que eu quero trabalhar. E eu realmente acredito que bons atendimentos a serviço da criação conseguem fazer uma diferença significativa no processo do trabalho e também no resultado. Aí eu morei 5 anos no Rio de Janeiro. Eu trabalhei na DM9 Rio e na NBS no Rio de Janeiro, o que, de novo, foi me dando a oportunidade de trabalhar com os mais diversos segmentos. E eu acho que eu venho de uma geração onde a experiência e o tempo de carreira é algo muito bem visto e algo que realmente tem um valor, né, nessa construção, porque você acaba crescendo com muito mais consistência.
A gente tem um desafio hoje, né, geracional, onde tem uma expectativa que as coisas aconteçam cada vez Geração rápido. Z, né? Geração Z, a gente que trabalha muito com a geração Z, é algo que a gente tenta instaurar e falar que tem coisas que só a experiência vai te dar, a experiência boa e a experiência ruim. Né? A experiência ruim, num plano de carreira, ela é tão importante quanto a boa, porque é onde você provavelmente vai tirar os seus aprendizados mais significativos. E em 2016 eu fui mãe, tenho 2 filhos, o Francisco e o João. Frente a essa revolução que acontece na vida de toda mulher, eu dei uma pausa na publicidade, eu fui empreender. Eu tenho uma marca de moda praia infantil que eu toco no paralelo. E aí, depois de 2 anos, eu recebi o convite de voltar para a publicidade na Wieden+Kennedy. Voltei como diretora de contas de Nike e de Facebook. E foi uma experiência muito legal poder voltar da maternidade, me reencontrar como publicitária nesse mercado que eu amo tanto, com clientes que eu admiro tanto. E estou há 5 anos na Wieden, fiquei alguns anos liderando essas contas, depois assumi o departamento e agora no começo do ano a presidência da agência. Então, acho que a minha carreira, de certa forma, ela é linear do ponto de vista de que eu construí a minha carreira, investi no crescimento dentro do atendimento, mas eu acho que esses 20 anos foram importantes para que eu pudesse juntar um referencial diverso do que é atender uma marca de beleza, uma marca de esporte, uma marca de óleo e gás, e você realmente construir um repertório, tanto do ponto de vista de segmentos, mas também do ponto de vista de operação, de maneiras de se trabalhar, de aprender como é que faz gestão em diferentes agências. E eu acho que conseguir ocupar essa cadeira na Wieden+Kennedy é um grande privilégio. Né? Acho que a agência, quando eu falo que eu cheguei na FNASC e falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ser um atendimento a serviço da criatividade, eu acho que a Wieden, sem dúvida, é o melhor lugar para conseguir fazer isso agora, de um ponto de vista muito mais amplo de gestão. Muito legal, Camila, muito legal te ouvir. Bom, nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu gostaria, antes da gente finalizar, que você contasse, de repente, algum projeto, o que vocês estão pensando aí para o curto, médio prazos? Hoje a gente tem um portfólio de clientes que, de novo, a gente falou sobre estar inserido na cultura, né? Acho que a gente tem o privilégio de trabalhar com marcas que ocupam esse espaço. Então, a gente tem, além de Nike, a gente tem Uber, a gente tem Betano, a gente tem Nubank, a gente tem Pepsi, a gente tem Google, a gente tem Ford. São marcas que constantemente nos inspiram, mas também nos provocam, né, a como que a gente consegue furar cada vez mais essa bolha da publicidade para a bolha de entretenimento, de conteúdo. Então, acho que o que eu posso deixar de teaser aqui é que a gente tem muita coisa, a agência está, sim, operando a nível máximo, e a gente tem muita coisa interessante para lançar no mercado agora, para todos os nossos clientes. Camila, muito obrigada por você vir aqui conversar com a gente, por trazer toda a tua experiência para falar do mercado publicitário. Um prazer te conhecer. Prazer é meu, obrigada. A você, muito obrigada pela companhia. Vou te lembrar, então, que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio do JR Trade nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast no seu aplicativo preferido. Obrigada e até a próxima.